Oi, gente. Probleminhas técnicos. Deixa eu ver se o Alberto entra pra me convidar ele de novo. Continuem aí, gente, que o Alberto já entra. Problemas de ao vivo. Deixa eu ver se o Alberto entra e a gente convida ele de novo. Desculpa interferir. Eu tava mexendo no microfone aqui. Oi, dona Ernestina. Deixa eu convidar aqui o Alberto. Pronto, vai lá. Oi, Alberto, desculpa te Oi, cortar. tem problema. Essas coisas acontecem. Fui mexer aqui no microfone e troquei no fim, eu mexi na câmera. Desculpa. Não tem problema. Mas então estava dizendo que essa região é uma região, eu estou falando até dessa cidadezinha onde nós vamos ficar. Vocês vão gostar muito, o hotel é excelente, que escolhemos para vocês. Fica muito perto da praia também, perto, claro, das lojinhas, dos inúmeros restaurantes e barzinhos, esplanadas que vão encontrar. Para Então, quem quiser há- saber o hotel, Alberto, é o Tivoli Marina, né? Exatamente, o Tivoli Marina, porque, e Marina, porque nós vamos estar exatamente na Marina de Portimão, então para além do hotel, para além das piscinas, para além do excelente restaurante, do enquadramento, você tem na sua frente uma infinidade de iates e de barcos, e quem quiser depois deixar de, ou ficar cansado de ver iates, sai Portimão, a de. cidade. Desculpa, Alberto, estou te interrompendo, mas continua falando, segue. Sim, 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 sim. Portimão. Então, quem cansar de ver tanto iate, depois sai pela parte da frente do hotel e 50 metros está numa das praias mais bonitas que o Algarve tem, que é a Praia da Rocha. Eh, mas estava dizendo que Portimão não é só praia, não é só marina, não é só atualidades, né? Essa região já teve, ainda tem, até necrópolis. Necrópolis é uma palavra formada, obviamente, por duas, de cidade dos mortos, né? Crópolis, polis de cidades e necro de mortos, né? Então a cidade dos mortos. É, quem quiser, é muito interessante visitar, se passa por dentro de um túnel bastante comprido e depois vem uma série de covas onde, claro, os mortos eram enterrados, assim como os seus pertences. Né? Então havia muito a, a cultura, como nós temos em muitas civilizações até hoje. As pessoas são enterradas com alguns dos pertences, hoje já não pela mesma razão. A ciência foi evoluindo, obviamente, mas na época se acreditava que, como vocês provavelmente conhecem, os egípcios e outros, acreditavam que as pessoas precisavam de algumas coisas na outra vida, né? Quando atravessassem o rio. Né? Uma delas era levar uma moeda debaixo da língua para pagar ao Caronte para atravessar o rio. Enfim, isto depois, dependendo do interesse que as pessoas têm, nós aprofundamos mais umas coisas ou outras, mas é muito interessante se você entrar dentro de um local que foi construído 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 4000 anos. Os egípcios andavam fazendo as suas pirâmides nessa época. Né? Então, só para nós contextualizarmos o que aconteceu nessa região. E por isso Portugal, e sobretudo essa região mais sul, foi uma amálgama de culturas, de povos. Ali muito perto nós temos também locais, aí já damos um salto para a época de Cristo, ou um pouco depois, quando os romanos chegaram aqui, uma das coisas que eles vinham buscar nestas regiões, não havia Portugal, como é lógico, nessa época,
Portugal nasce 1100 anos mais tarde, mas vinham buscar, entre outras coisas, sal, cavalos. Os cavalos lusitanos, da raça lusitana, são conhecidos até hoje por serem menores. São cavalos com uma característica muito interessante, porque além de muito inteligentes, eles são muito dóceis, então largos, enfim. Eles vinham buscar cavalos para as suas guerras, para os seus exércitos, levavam, mas vinham buscar também uma coisa muito curiosa e que existe ali, que eram o que nós poderíamos chamar hoje de conservas. Hoje todo mundo conhece atum, sardinha, cavalo, não sei o que, em conserva. Isso é interessante nós vermos que já no tempo dos árabes eles faziam isso. Como é que eles faziam? Claro, não tinham lata para sardinha, então eles faziam uma espécie de umas piscinas escavadas e socavam, ou seja, eram tinas em pedra, e iam jogando sal e peixe, iam socando e faziam uma espécie de uma papa. Essa papa depois era recolhida e era colocada dentro das ânforas que eles tinham, né? E depois salavam em cima, como vocês sabem, o sal conserva, e levavam isso para o interior do Império Romano, porque era mais ou menos o caviar deles na época. Então, a mais que o caviar. O caviar hoje é uma coisa que se come num aperitivo. Na época, servia para as donas de casa apimentarem ou temperarem as suas comidas, sobretudo quem não morava perto da costa. Então, temos ali uma presença romana muito grande. Falando ainda de conservas, quem tiver interesse, hoje em dia a maior fábrica que Portugal teve de conservas, hoje virou um museu, mas o Museu da Conserva, onde é possível ver, e numa situação muito bem feita, que são os manequins imitando os antigos homens que tiravam o peixe do barco, transportavam por um sistema quase de cabos até dentro, depois as mulheres abriam, preparavam o peixe, as outras enchiam com azeite as latinhas e havia primeiro uns soldadores soldando a tampa dessas latas. Depois, quando isso ficou conhecido que não era bom para a saúde, eles dobraram, que é o método que nós temos até hoje, é dobrar a lata da sardinha. Então, isso para dizer que é uma zona muito ligada aos mares, aos peixes, aos navegantes, aos marinheiros. E, falando de navegantes, nós vamos caminhar em direção à ponta, ao vértice esquerdo, né, do sul de Portugal, chamado Sagres. Todo mundo estudou na escola os descobrimentos portugueses já deve ter ouvido falar do Infante de Sagres. Sagres é uma cidadezinha. Infante, porque ele não era príncipe, ou seja, não era candidato a rei, ele era filho segundo do rei. Então, normalmente, esses infantes eram muito importantes, porque se o irmão mais velho morresse, obviamente, o sucessor da coroa era ele. Mas não foi o caso, e ele também nunca quis, mas era um indivíduo brilhante, daqueles que, de vez em quando, todos os povos deveriam ter, né? E Portugal, nessa época, teve esse indivíduo. Vamos contar as façanhas dele, a visão dele, a escola de Sagres que fundou. Vamos estar lá, no local, num promontório. Vamos estar na ponta de Sagres e numa falésia que ficou muito famosa também uns anos antes, pelo fato de ter sido guardado, escondido dos árabes, as relíquias de um santo, São Vicente, que está hoje em Lisboa, e vamos falar dessa lenda também. Vamos ver inúmeras culturas de laranja. A laranja do Algarve é reconhecida em Portugal como uma das melhores laranjas. Existem vários tipos, obviamente, mas a laranja que se cultiva no Algarve é famosíssima. Vocês vão ter a oportunidade, aquilo se compra na rua, na estrada, então tem dezenas de mulherzinhas vendendo em feirinhas e algumas mesmo em frente à sua porta, as suas laranjas já em saco, muito barato, e vocês vão gostar, vão ver que o Brasil, obviamente, também tem excelentes laranjas,
E essa é a região das laranjas, assim como o sul de Espanha também, é a continuidade. Essa região é muito rica nessa cultura. Mas vamos ver figos, vamos ver nozes, vamos ver amêndoas. Vocês vão ter oportunidade e tempo para entrar nos supermercados e vão ver a gastronomia local. E depois eu vou agarrar vocês pela orelha para provarem os doces regionais do Algarve. A encharcada, enfim, vários outros que muitas vezes vieram da tradição também árabe, né? Claro, o açúcar vem, como vocês sabem, muito tempo depois, mas já naquela época eles tinham forma de adoçar as coisas. Vamos ver uma das culturas dali do Alentejo, do Algarve, é uma espécie de uma vagem. Para quem conhece a vagem de um a árvore que tem no sul do Brasil, um flamboyant, aquela vagem comprida, achatada, já viram, né? O flamboyant dá uma vagem larga, né? Assim, mais ou menos 3 dedos de largura, comprida. Fernanda, pelo visto, está fazendo um cara esquisito, mas não, mas acredita, o flamboyant dá uma vagem comprida. E aqui existe uma coisa parecida, que é alfarrobeira. Alfarrobeira, mais uma palavra começada por al. E a polpa, quando você abre, a polpazinha por dentro lembra muito chocolate. Além de doce, ela não é amarga, ela é muito doce. E até hoje se fazem doces de alfarroba ou de alfarrobeira em substituição ao chocolate. E vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Depois vamos conhecer a zona glamurosa do Algarve. Temos a parte histórica, obviamente, depois, exatamente, com a glamour, que são as marinas, Marina de Vila Moura, uma das marinas mais conhecidas da Europa. Vocês sabem que existem várias, né? Porto Banús, no sul de Espanha, Mônaco, claro, enfim, vários outros, mas a de Vila Moura. Vila Moura é muito conhecida também. É cheia de restaurantes e de barzinhos, nós vamos ter tempo para vocês tirarem as fotografias, tomarem ali um sorvete ou, dependendo da hora, até almoçarem ou jantar. Porque nós, nesses roteiros, eu acho que já falei nisso, nós temos algumas características horizontais, transversais a todos os roteiros que fazemos. Não importa se é em Portugal, não importa se é este roteiro ou se estamos amanhã na Alemanha. Nós temos um roteiro para cumprir, como é normal, como é natural, mas nós não temos ninguém, os nossos guias ou as nossas guias não têm um cronômetro na mão. Então, exato, a gente acompanha o tempo inteiro. Então a gente escolhe um lugar que o pessoal está mais à vontade, ou dependendo da hora, que é para almoçar e jantar. Também depende do nosso cronograma do dia, né? Sim, exato, claro. Obviamente, se demorarmos mais tempo no local, depois às vezes a gente tem que improvisar para conseguir chegar à hora certa para almoço ou para jantar. Mas não temos nenhum cronômetro na mão. Isso por quê? Por comparação com outras viagens que vocês com certeza já fizeram na vida e que estão dependentes de algum guia que tem o grupo de vocês e mais 4 ou 5 grupos e mais uns independentes. O nosso ônibus é exclusivo. É um diferencial nosso, né, Alberto? Sem dúvida. E nunca fazemos de outra forma. Vocês sempre que ouvirem falar da TripNet ou sempre que ouvirem falar da Glamour, o ônibus é nosso. Se é maior ou é menor, depende do número de pessoas, como é natural. Mas está dimensionado para isso e o nosso guia vai acompanhar sempre vocês do princípio até o final. Então, falando da questão do cronômetro, não tem ninguém com cronômetro na mão. O que é já ótimo. Chegou todo mundo? Pelo menos, porque a ideia é vocês degustarem o país. Nós costumamos brincar dizendo que a gente não vende viagens. Parece, mas a gente não vende viagens. A gente constrói Nós vendemos memórias. Experiência. Exatamente, a gente constrói memórias. Aquilo que a gente quer é pessoas, olha, como a Marli, que acabou de entrar, ou está aqui acenando, que até hoje fala nisso, até hoje delira com algumas das fotos, de vez em quando coloca
fotos, enfim, várias das pessoas, inclusive, têm, no outro dia, não sei quem foi, eu vi que a foto do seu perfil é uma foto de Portugal. Então, Era a vê só Marta, escrito a marca, né? comentando. Exatamente. Porque acho delicioso, porque é aí onde você vê um ano e tal depois que você acertou no coração da pessoa, né? Que ele não Exato, esqueceu. é bom. E é um pouquinho isso. Então vamos andando por essa zona glamurosa, vamos ver inúmeros iates, praias sofisticadíssimas. O Algarve é também o país dos campos de golfe, vocês vão ver vários, uns sucessivos aos outros, dos resorts de luxo, é, zonas onde os ingleses adoram viver, vocês vão ver vários condomínios. Aqui não tem propriamente condomínio fechado, no sentido em que você tem lá um portão e não consegue entrar. Você tem mais, que é uma das coisas agradáveis, e alguns deles, não vamos visitar todos, como é lógico, mas vamos em alguns deles ter a oportunidade de passar para vocês conhecerem a, a Marli dizendo que vem novamente. Eu vou Será levá-la de bem-vindo. novo. Tem um casal que está indo, muito Será, amigo dela, que foi indicação será dela. bem-vindo. Eu vou arrastar Então, ela ano que vem. exatamente, arrasta a Marli. Mas estava dizendo que vamos passar por dentro de alguns desses condomínios, é, muito bem ajardinados, ou seja, a prefeitura cuida desses arruamentos, os jardins. Em Portugal existe quase uma competição entre os prefeitos para terem o título de cidades mais bem ajardinada, mais bem cuidada. Vocês veem que existe um autêntico brio profissional do prefeito, ou não é, claro, não é só do prefeito, mas de todas as pessoas da prefeitura que cuidam, obviamente, dessas cidades. Né? Então, vamos. Aí a Verônica. Então, tudo bem, Verônica? Rosana também. Mas estava então dizendo que vamos caminhando em direção à Espanha, ou seja, olhando o retângulo, estamos caminhando da esquerda para a direita. Vamos ver algumas cidadezinhas muito típicas ligadas à pesca, mais uma vez, e onde você vê a cultura árabe até na arquitetura. Mais do que no norte, vocês veem a presença árabe, claro, ficaram muito mais tempo no sul. Vocês veem não só na gastronomia, mas também nos próprios condomínios, que hoje, mesmo sendo condomínios novos, casas novas, a pessoa compra um lote, vai fazer uma casa, pede ao arquiteto que não é que copie, mas que se baseie na temática dos árabes. Então, é muito normal as pessoas pedirem casas com chaminés muito trabalhadas, como você vê no norte de África, cheio de furinhos, quase uma renda, né? Você vê casas que não têm telhado, têm terraços. Os terraços serviam de caixa d'água, né? de cisterna, quase como colchão de água térmico para eles, faz bastante calor no verão, e serviam de abastecimento, mas depois, quando essa água também terminava, servia de eira. A eira, na verdade, era um local, quando você não tinha no chão, tinha que secar algumas coisas nesses terraços. E daí a expressão, talvez menos no Brasil, mas aqui em Portugal, uma expressão idiomática que nós temos, chamando, quando passamos por uma dificuldade muito grande na vida, ou, enfim, dizemos, estou passando as passas do Algarve. As passas, o que são? Na verdade, essa expressão vem da desidratação da uva. As passas, que a gente come na virada do ano, né? São uvas secas. E como é que eles faziam isso? Em setembro, o final de setembro, outubro, que é a época das vindimas, da colheita das vinhas, das uvas, eles colocavam esses cachos para desidratar num local muito quente e aquilo vira quase uma frigideira. Né? Então, por analogia ao stress que as uvas passavam ao desidratar, virou uma expressão idiomática. Estou passando as passas do Algarve para dar a volta aqui a esse problema. E vamos ver esses castelinhos, essas ruas muito estreitas. Aliás,
esse circuito depois, ou essa paisagem continua depois da fronteira, né? Nós vamos terminar na fronteira de Portugal com Espanha, que é, né, ali no Algarve, delimitada por mais um rio, o Rio Guadiana. Rio Guadiana. Que passa lá em cima, em Mérida, que é uma cidade lindíssima, perto de Évora, atravessa o meio da cidade e depois passa a ser fronteira natural de Portugal. E vamos então até Vila Real de Santo António, que é a ponta esquerda do retângulo, perdão, a ponta direita do retângulo de Portugal, ponta inferior, canto inferior direito, e vocês vão ver ali algumas cidades ao longo do caminho, umas com rocha muito difíceis de você descer, com escadinhas, e outras praias gigantescas de areia que se perdem no horizonte. Então, o Algarve é muito rico exatamente por isso, e acho que vocês vão gostar, vão ficar, como a Fernanda estava dizendo, com uma ideia diferente da que fica quem acha que Portugal é Lisboa, Óbidos e Fátima. Tem um pouquinho mais do que isso. O isso. pessoal está perguntando da temperatura. Temperatura do mar. Porque acham que vão chegar lá e já vão sair nadando. Bem, dependendo dos turistas, os holandeses, os ingleses, dinamarqueses que a gente tem aqui, os ingleses pode estar nevando lá fora, que os caras estão achando o máximo. Então depende um bocadinho do referencial. Para quando há pessoas que vêm, sei lá, do Rio de Janeiro, do Nordeste, é lógico, a sensação térmica é diferente de quem vem da gauchada aí, que também traz o chimarrão e a O cuia. Alberto entrou agora. O Alberto eu vi. Ah, o Mergulhando Alberto. O no mar de Alberto. Portimão. Ele adorou, Exatamente. né, Alberto? Saiu já Exatamente. era Meu xará. rapidinho da água. Meu xará. Exatamente. Mas quem vem do Rio Grande do Sul, do Paraná, não Claro sei que o quê, sim. não tem que reclamar, não. Mas respondendo à Só sua um pergunta. tempinho. Tempo para entrar na água, sim, tem bastante tempo. O problema é que Lógico. o mar é gelado. Não é que nem o mar do Brasil. Né? E Depende. essa é a questão. Depende, Fernando. Porque depende da época do ano e depende das correntes marítimas. Essa região do Algarve, isso que você falou, é verdade do meio do país para o norte. Sim, claro, porque estamos mais próximos do Polo Norte e a influência das correntes marítimas vindo do norte é parecida com a sensação que você tem em Florianópolis. Olha, o Alberto desmentindo você, que gelado nada. Né? Entrou uma vez só, nunca Lógico. mais eu vi ele dentro d'água. Mas as praias do sul de Portugal, neste caso do Algarve, elas são bafejadas por todas as correntes marítimas que entram e saem, obviamente, circulam no Mediterrâneo. Então, para além da exposição solar. Né? Então, são praias com água muito mais quente do que o resto do país, como é natural. Obviamente, agora, por exemplo, começa a época balnear, a partir de junho. Porquê? Porque os próprios portugueses costumam ir para lá, mesmo vindo do norte, ou indo daqui do norte para o sul, porque Corpus Christi, enfim, sempre que há um feriado um pouco mais prolongado, adoram ir para o Algarve e mergulham em água, está tépida. Né? Depois, aí a partir de final de junho, julho, agosto, setembro, a água é muito quente, mas muito quente mesmo. Para baiano nenhum colocar defeito. Pode trazer um baiano amanhã, não vai ficar defraudado. E vai abrir agora para férias de julho? As praias estão abrindo, ou seja, mudando agora. Deixa eu só complementar em relação, por exemplo, ao de outubro, né? Porque como você tem vários grupos ao longo do ano, né? Várias viagens iguais, idênticas ao longo do ano, a temperatura, como é natural, não é a mesma. Exato. Então, em outubro, vocês vão encontrar água bem quente. Bem quente. É normal, em outubro, nós termos água bem quente. Bem mais quente até do que agora em abril. Se vocês tivessem vindo agora em abril, a água estaria mais fria, provavelmente não entrariam na água agora.
mas em outubro, sim. Então, aliás, vocês devem ter ouvido falar até daquele grande incêndio que houve há 2 anos e meio atrás. Foi em outubro, final de Sim. outubro, porque veio uma onda de calor gigantesca, quando já não era esperado, no final de outubro, fazer tanto calor, né? E estamos falando do interior, do norte do país, né? Quanto mais até no Algarve. Mas faz bastante calor. A ideia de que Portugal é frio é uma ideia, às vezes, é aquele estereótipo, mais ou menos como aqui acontece o contrário. Não, o Brasil está fazendo sempre calor. O cara esquece que em Gramado neva, né? Ou cai uma geada grande. Então, Exato. são coisas diferentes. Mas, voltando à sua pergunta, se as praias vão abrir, lógico, vão abrir. O que estão neste momento até se preparando. O que é que eles fizeram? Ainda não abriram, este mês ainda não abriram, mas vão abrir no mês que vem, em junho, assim como muitas outras coisas, né? Eu consegui cortar o cabelo, felizmente, eu já estava parecendo um leão, estava querendo pegar a faca da cozinha para resolver o meu problema, porque os cabeleireiros estavam fechados e abriram esta semana. Então, nas últimas 3 semanas, Portugal tem vindo a abrir cada um dos setores com Que cuidado. ótimo. Com cuidado. Para vocês terem uma ideia, apesar de 6 pessoas mortas serem 6 seres humanos a menos nesta vida, mas Portugal só teve 6 pessoas mortas ontem, né? Para quem já andou na casa das centenas, vocês veem, anteontem acho que foram 21, ou há 3 dias, 21, depois 16 e ontem foram 6. Pode haver um piquinho a mais, um pouco a menos, agora daqui para a frente, mas nós estamos literalmente já na parte baixa, Ah, porque bom. Portugal, felizmente, acho que vai sair do meio dessa confusão toda, do meio desse tiroteio todo, vai sair como talvez o país mais seguro, não só para viver, mas também para se visitar da Europa. A parte também da Áustria, enfim, existem alguns países que, por razões às vezes diferentes, mas estão numa situação muito mais confortável do que Inglaterra, enfim, do que França neste momento, etc. E, então, para responder à sua questão, toda a rede hoteleira, vocês só vêm em outubro, naturalmente, Uhum. mas toda a rede hoteleira está bastante preocupada, fazendo a mesma pergunta: quando é que há condições? Então, porque eles não querem abrir as praias? A praia é simples, né? Está lá a areia, está lá o mar, seria simples, é Tá. só fazer com que as pessoas se afastem e um pouco umas das outras, não tem grandes problemas. Portugal tem quantidade de praias enormes, não há motivo para ninguém estar numa praia amontoado, tipo, uns em cima dos outros. Mas, mais do que isso, eles estão querendo que todas as esplanadas, todos os restaurantes, todos os hotéis se comprometam e se reajustem em relação às novas metodologias, para que você saiba que está sentado nesta mesa e a outra não tem um cara do lado, né? Ou seja, vai ter que ter um afastamento de 2 metros entre a mesa e a outra. Não vai entrar um grupo inteiro de cada vez, ou seja, depois essas normas eu depois vou falar quando vocês chegarem, mas ao contrário do que aconteceu o ano passado, por exemplo, ninguém vai entrar com um grupo enorme pelo restaurante dentro. Tal como vocês estão tendo aí no Brasil também, vão entrar, o garçom vai sentar você na mesa, e depois, em vez de ir, como antigamente, o self-service, os restaurantes que tinham self-service, os hotéis, agora vão ser servidos à francesa, ou seja, você pede, o cara prepara lá dentro, emprata e serve você. E serve o cara do lado, enfim. Querendo mais, obviamente o cara vai buscar. Então, esses métodos, até que haja uma vacina, portanto, provavelmente nós, daqui a um ano, o grupo, por exemplo, de abril, provavelmente já não vai ter nada disso, né? As coisas estão bastante avançadas. Gente, então, para falar das datas, né, que eu vi algumas pessoas ali perguntando. O nosso grupo de abril se transformou no grupo de outubro e o nosso grupo de outubro, os que a gente já tinha vendido, foi para abril do ano de 2021. Então, agora, nossa data é de 12
de outubro, porém a gente já está lotado. E o nosso próximo grupo sai 25 de abril de 2021. Depois disso, nós teremos mais 2 grupos, né? Talvez junho e outubro de 2021, só que a gente ainda não tem nada definido. Nossa definição agora é esse grupo do dia 25 de abril. Então, quem tiver interesse em saber o roteiro, né, pode chamar a gente ali em inbox, que a gente manda o PDF do Day by Day ali certinho. E então, acho que é mais ou menos isso, né, Alberto? É, e quem vier vai ver um país totalmente diferente, mesmo quem já veio alguma vez a Portugal, certamente, e o nosso esforço é esse, vão ver um país totalmente diferente. Exato, muito diferente mesmo. É um Portugal, é um roteiro diferente de todos os outros das agências aqui do Brasil. Na Eu verdade, é acho que um vocês vão roteiro gostar. exclusivo, né? Isso. Só nós, a Glamour e a Tripnet, trabalhamos. Então, se vocês quiserem conhecer este Portugal, tem que viajar conosco, né? Comigo, com o Alberto. E a garantia que é um roteiro maravilhoso, especial, cheio de surpresas do nosso guia. Surpresas, como o nome diz, a gente não revela, né, Fernanda? Mas a gente faz questão de, em alguns dias do roteiro, surpreender pela positiva vocês. Então, acho que vão gostar, vão gostar. Alberto, se eles quiserem te achar, te seguir. Tem embaixo pelo Instagram, é fácil, @Costa 7537. Costa 7537. Se não, é só procurar Alberto Costa na internet, no Facebook, ou Glamour, ou o grupo Europa com Glamour. Né? No Facebook vocês nos encontram sempre. Mas sugiro sempre que vocês façam as perguntas à Fernanda. Ela, no fundo, Isso. sempre que tiver qualquer coisa, tanto da viagem, quanto das programações, quanto de algumas coisas que vocês precisem, específicas, algumas pessoas que têm algumas restrições alimentares, alguma alergia, claro, nós vamos. Não se preocupem com isso, a Fernanda vai perguntar isso, claro, porque nós vamos precisar saber. Alguém que tem alguma dificuldade de locomoção ou algum problema físico, obviamente nós temos solução para isso. Então, mas isso tudo a Fernanda não me deixa esquecer e ela cuida disso muito, muito bem. Sim, na verdade eu vou acompanhando o grupo justamente, né, para esse fim. Isso. E se Tá bom? alguém quiser seguir, né, a maioria já está seguindo a página da Tripnet, mas se alguém quiser, o meu é @febarone. Também pode me chamar ali inbox, pode perguntar. Tem algumas fotos no meu Instagram ali sobre Portugal. E também tem a página da Tripnet, o Facebook, que é Tripnet Viagens. Ali também a gente tem sempre alguma novidade sobre Portugal. Em breve a gente vai ter, se Deus quiser, né, Alberto, um leste europeu com a Glamour, lindo, Exatamente. maravilhoso, cheio de castelos. Mas Tá por na enquanto, fornalha. nosso carro-chefe, nosso amor é mesmo as terras do Luso, com esse nosso mestre e nosso guia Imagino. super culto, que nos dá uma aula de história. E aí, a Imagino. cada live, a gente aprende mais um pouquinho. Disponham, quando da Europa dos Leste estiver pronto, a Fernanda vai publicar. Uma coisa não invalida a outra. Eu sugiro sempre que vocês não saltem, ou seja, é mais ou menos como evitar. Exato. Qual é o conselho que você daria a alguém que quisesse ir ao Brasil? Visitar as cataratas do Iguaçu, subir o rio e ver o encontro das águas do Solimões com o Amazonas e passar em Brasília e ainda ir tomar uma caipirinha no Rio de Janeiro? Não, claro que não. Né? Um país continental, é lógico que você vai degustando. Né? E na Europa é exatamente a mesma coisa.
aproveitem sempre estes roteiros, por exemplo, que a TripNet faz, porque são feitos com muito carinho, sem correria. Nós nunca corremos, mesmo que nunca corremos. Nós fazemos o possível para que as pessoas saiam daqui dizendo, cara, já vim aqui algumas vezes, mas nunca tive uma viagem como essa, né? Então, venham com calma, venham com tempo, porque a vida é para a gente degustar. Olha aí, ó, tá, a pandemia está nos mostrando exatamente isso, né? E me Sem diz uma dúvida. coisa, Alberto, sobre sábado que vem, Sim, sobre as regiões que a gente vai conversar, para o pessoal já saber. isso. Na, 2 a 8 dias, nós vamos falar da região de Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Fátima, toda essa região que está ao norte de Lisboa, já se aproximando do centro do país, na verdade, já em termos administrativos, já é o centro de Portugal. Vocês vão ver ali algumas coisas muito interessantes, totalmente diferentes destas que falamos em Lisboa, totalmente diferentes das de Sintra e totalmente diferentes das do Algarve. É uma região onde, aí sim, a presença dos monumentos patrimônios mundiais da humanidade vão entrar pelos olhos dentro. Nós vamos ver alguns que são ícones do, ai, do, da, do estilo Patrimônio histórico mundial? do estilo gótico, fugiu uma palavra gótico. Nós vamos Ah, ver alguns ícones góticos e ícones mundiais, que é o exato. caso do Mosteiro da Batalha, por exemplo, entre Alcobaça e Batalha. É a região dos doces, é a região da doceria conventual, temos muita coisa para contar, mas isso são outras lendas, outras histórias, e ficam para 2 a 8 dias. Sobre só um detalhezinho. Nos nossos grupos para Portugal, eu vi que uma cliente nossa que vai agora em outubro, a dona Sueli entrou. A gente vai ter outras saídas que, além de Porto Alegre, também saem de São Paulo. Então, porque a gente sempre prefere o voo direto. Só que a gente tem uma demanda muito grande do pessoal de São Paulo e do Rio. Então, a gente está aberto para o pessoal também de outras cidades, né? De outros estados. Nesse grupo de outubro, é um grupo que tem pessoal de Santa Catarina, pessoal de São Paulo, pessoal bem do interior, ali da fronteira, aqui da fronteira do sul. Então, é um grupo bem misturado. Deixa eu interromper você, Fernando, só para dar um esclarecimento, que às vezes é uma das preocupações, sobretudo quando não estão muito próximas do aeroporto de Porto Alegre. Isso fazemos sempre. Não há problema nenhum se você mora, sei lá, em Salvador, não vai, obviamente, para Porto Alegre. Então, poderia, em tese, pegar um voo, combinar com a Fernanda um voo E a no gente mesmo ajusta. e nós passamos para pegar a pessoa que não venha com o grupo e integramos, entendeu? Isso já acontece várias Porque vezes. o Alberto, ele fica esperando o grupo desde o aeroporto, né, Alberto? Então, independente se a pessoa vai chegar às 10 da manhã ou às 2 da tarde, Tanto faz. para nós é super tranquilo. A gente ajusta assim, é bem fácil de ajustar. Porque a gente tem outras vans e mesmo quando são 2, 3 pessoas que vêm de outro estado, no outro voo e às vezes com escalas diferentes, então não tem problema. Uma das nossas guias vai buscar esse grupo ou leva para o hotel e se encontra já com o grupo principal no hotel, ou, como ocorre muitas vezes, um chega às 6 da manhã, claro, não há como fazer check-in nessa hora, então a gente vai aproveitar para tomar um café e um pastel de nata lá em Belém, e depois, quando chegarem os outros, 10 horas, 10 e meia, não sei o quê, vão se encontrar conosco na hora do almoço e junta todo mundo. Aliás, é uma característica interessante. Quem, mesmo que venha sozinho ou que não esteja habituado a viajar com o grupo, venham porque vocês só vão se sentir deslocados até a porta de desembarque. Dali para frente
vocês Exato, vão né? ver que a Isso a Fernanda gente tem um coração garante. do tamanho do ônibus. Tá. Só o coração, né? O resto tudo bem pequeno. Isso é um detalhe. Inclusive aqui. É um detalhe. Detalhe anatômico. Não Foi é bem no problema. percurso. Tá bem? Então tá, Alberto, Quem muito quiser fazer mais obrigada. alguma pergunta, Sim, gente, se vocês esteja. quiserem perguntar, agora é o momento, que daqui a pouco já vai desligar a nossa live automático. Daí a gente vai fazer que nem sempre, vai deixar todo mundo no vácuo, porque a gente vai além do tempo. Não, Até a gente pode já está mandar. 15 minutos além do tempo, graças ao meu errinho de percurso. Mas Exato. ainda vou chegar lá, né? Tá lá quando eu estiver lá no Porto, já vai estar perfeito o horário, o Eu acho que sim, tempo, a a gente live, o pode. ajuste, a luz, o cachorro. Já vou ter dado Exato. para mim, para a Estela, que é Não a minha tem cadela. problema. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento, tá? A gente está disponível. Isso aí, dona Alice, tem que fazer regime, porque lá a gente come doce, come comida, a comida é maravilhosa, a culinária é super diferente, a gente ama, é bem servido, é vinho, é licor, Azeite. Azeite. azeite, tudo muito marinado no azeite. O pão deles é maravilhoso, então é muito pão, mas a gente também caminha bastante, né, Alberto? A gente tem a gente, que nem a gente conversou na live da semana passada, a gente não gosta do panorâmico, né, Alberto? A gente gosta de descer e caminhar. Essa É, coisa aí e de olhar o monumento de longe, tirar foto, para nós não serve. Então não, a gente porque queima um pouquinho essas calorias. se for para conhecer um país ou um destino de dentro da janela do ônibus, a gente manda as fotos pela internet. Exato, a gente filma, manda um vídeo, Fica mais barato, o cara não sai, também não come, não é bem engorda, mais tudo de barato. bom. Agora, vindo conosco, não. Até pelo seguinte, a maior parte dessas cidades, mesmo Lisboa não é uma cidade grande sequer para os padrões do Brasil, é, não só você tem que conhecer andando, claro, depois o ônibus pega a gente, deixa no outro lugar, depois a gente anda mais um bocadinho, depois o ônibus está sempre por nossa conta. Né? Então a guia pega o telefone, chama o motorista do ônibus, combina, diz, vamos almoçar aqui. Diz, ok, 2 horas eu chamo o ônibus, eu passo aqui na esquina, pega a gente e vai embora. Mas cada vez vai ser mais assim, porque na Europa todas as prefeituras estão querendo expulsar as pessoas, expulsar o trânsito, não é as pessoas, expulsar o trânsito, os ônibus. Então estão criando cada vez mais dificuldades, estão aumentando as calçadas, estão estreitecendo as vias. Lisboa é apenas um dos exemplos. E, portanto, é muito interessante você ir, como nós não temos, como eu disse, um cronômetro na mão, a gente vai andando, vai visitando, vai comentando, vocês vão apreciar a calçada portuguesa, que é famosíssima, e com calma você olha para a fachada de um edifício, entra numa estação de trem para ver o trabalho de 20 mil, 2 mil azulejos, não, 20 mil azulejos, numa estação como de São Bento, mas para isso tem que ter tempo. E a gente vai fazendo isso e eu acho que isso é o sal e a pimenta da viagem. Vocês vão gostar. Então tá, gente. Mais alguma pergunta? Agradeço a participação de todo mundo. Eu vi que tem bastante gente do nosso grupo passado e do nosso próximo de outubro. Legal. Obrigada pela presença, obrigada mais uma vez, Alberto, por toda a aula que tu nos dá sempre. Olha, é um E bom prazer. finalzinho de sábado para ti. Um bom final de semana para vocês também. E qualquer coisa, falem aí com a Fernanda que ela manda as perguntas e a gente manda as respostas sabendo. É isso aí, gente. Qualquer coisa é só chamar inbox, a gente está disponível. A gente já mandou fazer um PDF com todo o roteiro, então ele deve estar pronto na semana que vem. Então, quem tiver interesse, é só nos chamar que a gente envia também, tá? Eu boto ali meu WhatsApp, que é mais fácil a gente conversar. Então, fiquem à vontade e até a próxima. Qual é a tua pergunta, Naila? Responde de novo. Espera aí, deixa eu ver. Tem uma ali a minha pergunta. Fala, Naira. Qual a tua pergunta? Espera aí. Que a Naira ela vai conosco agora, em Ah, outubro.
Oi, Lenise. Se tiver alguma pergunta também. A pessoa, eu não consigo desligar, né? Vai, Naira, escreve aí. Ah, Alberto. O Alberto vai para a Itália. E aí depois eu vou arrastar ele lá para o leste europeu conosco. Ele é a Acho Margot. bem. Acho bem, acho bem. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta da Naira. Temperatura da água. Ele já respondeu, Naira. Em outubro vai ser bem quentinho. Ah, conseguiram saber como gravar a live? A live, sim. A gente gravou semana passada. Agora a gente tem a nossa equipe de marketing que faz isso e eu posso te mandar no WhatsApp. Né? O Alberto também posta, a gente reposta e fica 24 horas, né? Ali na página da TripNet, no Instagram da Trip, tá? Oi, E Dorilda. depois você também, como fez da vez passada, pode mandar, converte-se aquilo e fica no Facebook também. Sim, daí vocês podem entrar ali e fica 24 horas. Então, até amanhã, às 4h20 da tarde, vai estar lá, rodando. Eu acho que vai ser 2, né? Porque eu cortei, na verdade, eu interrompi e iniciei de novo. Não, mas Até por isso que está esse tempinho a mais. dá para editar, dá para juntar uma coisa com a outra. E quando você me mandar para colocar no YouTube ou no Facebook, depois também fica disponível para sempre. E se vocês também tiverem alguma pergunta para o Alberto, né? É só chamar o Alberto. Ali no Insta dele, ele também está sempre à disposição. O Alberto, ele faz várias lives, né, Alberto? Eu nem olho muito que eu sou ciumenta, mas ele é um expert, né? Ele, como todo mundo sabe, como ele é um conhecedor de Portugal e dos demais países que ele domina. Então, se alguém quiser assistir as outras lives dele, não assistam, mas é só, né, que eu tenho que falar. Não assistam, só ali. Eu sou ciumenta. Então é isso aí, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo e até sábado que vem. Até Alberto, sábado que vem. Beijo, então. Obrigado. Obrigado pela atenção. obrigada. Tchau, Tchau. beijinho.